E aí pessoal, dando continuidade à nossa playlist de Introdução à Biologia, nós faremos uma atividade que será a respeito da aula anterior, onde eu falei sobre as características dos seres vivos. Eu apresentei por que não era possível definir o que era vida, mas que era possível sim definir os processos da vida. Também falei quais eram os compostos químicos que estão mais presentes nos seres vivos. E essa atividade aqui será baseada nessa videoaula anterior. Então vamos lá. A primeira questão tem assim: a respeito da relação dos cientistas com a definição de vida, podemos afirmar: letra A, os cientistas conseguiram definir objetivamente o que é vida. Vamos lá. Os cientistas conseguiram realmente definir objetivamente, ou seja, existe uma resposta que é aceita por todos os cientistas, que é aceita pela academia científica como sendo a afirmação correta do que é vida? Se você assistiu a aula anterior, você vai saber que não. Não é possível definir vida. É possível, como eu disse, definir os processos da vida. Então, essa questão A não pode ser considerada verdadeira. Veja bem, essas questões que eu estou fazendo aqui não é para ver se você compreendeu ou não o conteúdo. É para reforçar os temas abordados. É para você ver como ele pode ser aplicado, como ele pode cair nas provas. Então use essa atividade não para testar se você aprendeu ou não, mas como um subsídio, como um apoio para que você compreenda mais os conteúdos. Porque baseando-se nessa atividade, também faremos uns resumos e umas voltas à aula anterior. Então vamos para a questão B. Letra B diz assim: não é possível definir vida nem seus processos. Essa questão também não é verdadeira. É possível, como disse o zoólogo norte-americano, não é possível definir vida, mas é possível definir seus processos. Então a letra B também não está correta. Letra C. Podemos definir os processos da vida. A resposta C é a correta. Não podemos definir vida, mas podemos definir os processos da vida. Ou seja, existe sim algo que pode diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Eu acho que isso todo mundo concorda. E essa diferença que existe entre os seres vivos e os seres não vivos são os processos da vida. Então, letra correta é a letra C. É a resposta que responde qual é a relação dos cientistas com a definição de vida. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: os seres vivos e os seres inanimados possuem algo em comum, que é, se você assistiu à aula anterior, você sabe a resposta. Eu falei que existe algo em comum entre os seres vivos e os seres não vivos. Vamos ver aqui as questões. Letra A. O fato de ambos serem vidas. Não, e aqui já diz tudo. Seres vivos e seres inanimados, ou seja, seres que não possuem vida. Então essa é a principal diferença entre um ser animado, ou seja, um ser que possui vida, e um ser inanimado, ou seja, um ser que não possui vida. Então a letra A não pode ser verdadeira, porque essa é exatamente a principal diferença entre eles. Então vamos para a letra B. O fato de ambos terem célula como sua unidade fundamental. Um deles tem a célula como unidade fundamental. E qual é? São os seres vivos. Como eu falei, se você assistiu a aula de Introdução à Biologia, a teoria celular diz que a célula é a base fundamental de todos os seres vivos. Porque independente de que tipo de ser vivo você está estudando, você vai estudar diretamente ou indiretamente a célula, mesmo que você esteja estudando os vírus. Por quê? Porque os vírus dependem das células para ter suas funções biológicas ativas. Então, para você estudar um vírus, você precisa colocar ele dentro de uma célula, se você quiser estudar como ele funciona e como funciona a sua reprodução. Então a letra B não é verdadeira, porque apenas os seres vivos têm como base fundamental a célula. Vamos para a letra C. Ambos são matérias, ou seja, possuem volume e ocupam lugar no espaço. É exatamente isso. O que é que une o que é que faz com que eles tenham algo em comum? Tanto os seres vivos quanto os seres não vivos. O fato de eles possuírem matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Ou seja, se você pegar um objeto inanimado, um prato, você pode medir ele. Ou seja,
se você pode medir o peso dele, ele tem massa. E ele ocupa também um lugar no espaço. Se você for enfileirando os pratos, você vai ver que ele vai ocupar cada vez mais espaço. Então sim, ele é considerado uma matéria. Isso também acontece com os seres vivos. Se você pegar qualquer ser vivo, você pode medir o peso dele e você pode perceber que ele ocupa um lugar no espaço. Então, tanto os seres vivos quanto os seres não vivos têm em comum o fato de eles serem matéria. Ou seja, ocupar lugar no espaço e possuírem massa. E mesmo sabendo que a letra C é a correta, vamos ver a letra E. Letra E diz assim: ambos são ausentes de átomos. Essa resposta não pode ser verdadeira, porque toda matéria presente no universo é átomo. Ou seja, o universo pode ser dividido em dois fatores. Quais são eles? Energia e matéria. A matéria, a unidade da matéria é o átomo. Então a letra E não pode ser verdadeira. A resposta seria: ambos são formados por átomos. Toda matéria presente no universo, incluindo os seres vivos ou não vivos, possuem átomos. Então a letra correta é a letra C. Vamos lá. O que veio a diferenciar uma célula procariótica de uma eucariótica? Alternativa A, a presença do núcleo. Alternativa A é a resposta correta. Por quê? Eu vem de verdadeiro e cariota vem de carioteca. Ou seja, aquele que possui uma verdadeira carioteca, aquele que possui uma membrana cariótica, que no caso é o núcleo. Mas vamos lá, letra B. A letra B diz assim: a presença da membrana plasmática. Não é verdade, porque a membrana plasmática ela está presente em toda forma de célula, seja uma célula procariótica ou uma célula eucariótica, seja uma célula vegetal ou seja uma célula animal. Todas as células que existem possuem a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Ainda não discutimos a respeito disso nesse curso de biologia, mas já trazendo esse conteúdo para vocês, a membrana plasmática é aquela primeira membrana que cobre a célula, ou seja, é a membrana que vai diferenciar a parte interna da célula e o meio ambiente que lhe cobre. Então a membrana plasmática tem que existir em toda e qualquer forma de célula. Então tanto os seres procarióticos que não possuem núcleo, quanto os seres eucarióticos, ou seja, os que possuem núcleo, possuem sim a membrana plasmática. Olha aqui, essa foi a imagem que eu usei para elucidar. Tenho uma seta apontando para o núcleo e afirmando que ali é um núcleo. Por quê? Porque essa é uma célula eucariota, ou seja, uma célula que possui carioteca. Enquanto a outra célula que está ali, ela é uma célula procariótica. Pode ser tanto uma bactéria quanto uma arquea. E o que diferencia elas é a presença ou ausência do núcleo. Existem sim outras diferenças, mas essa é a diferença mais marcante. Por quê? Porque ela foi a primeira característica que pôde diferenciar essas células. Então, a presença ou ausência do núcleo. Alternativa, letra A. Essa foi a aula de atividades, espero que tenham gostado.